Salve, salve, rapaziada. Olha, no dia de ontem, 2 passos que envolvem o Sport Clube Vitória foram dados. Mas sabe quantos repercutiram em Salvador? 0. Sabe por quê? Manchete nos jornais de Salvador só ganha engajamento quando é pra detonar o Vitória, quando é pra falar mal do Vitória. Porque eu tenho dito em alguns vídeos que eu venho observando o termômetro da mídia de Salvador, da imprensa baiana, é que pro Vitória tudo é um redemoinho. Todo mundo pode, Vitória não pode. Há uma ditadura em Salvador onde meios de comunicações com muita influência determinam o que há de inflamar e o que não há de inflamar. Ontem teve 2 passos envolvendo o Sport Clube Vitória para o Vitória se tornar SAF. Passos esses que inclusive envolve até um documento que chegou ao Sport Clube Vitória com uma projeção, com data marcada, inclusive, se for seguido à risca, até possível data para se fechar um acordo. Mas não foi repercutido porque em Salvador só se repercute algo negativo pro Vitória. Se for algo negativo, tá lá, manchete. Pô. E aí, e aquela manchete gigantesca, com alguém segurando a manchete aqui, ó, mas com a camisa do Vitória aqui, porque tem uns que diz que é torcedor do Vitória, mas usa o engajamento detonando o Vitória pra se beneficiar. Mas vamos repercutir aqui nesse vídeo. Esse vídeo não é pra atacar A ou B, não. É pra simplesmente fazer o papel que é o canal Nordeste no Topo. É repercutir. É dar credibilidade a certas atitudes. Certas atitudes honestas. Certas atitudes realmente protocoladas. E se tem um passo que foi protocolado, foi esse documento que chegou ao Sport Clube Vitória. Eu vou trazer aqui pra vocês o que o Daniel Barbosa falou em entrevista lá no canal do Interativo, alguns dias atrás, há uns 3, 4 dias atrás, e que foi entregue ao Vitória. E eu vou trazer aqui esse documento, beleza? Tem outro passo que o Conselho do Vitória também já deu, envolvendo a SAF. Vamos lá! Teremos, né? Vamos tentar ter outras reuniões. Não tem nada agendado, mas Ney está em contato aí com os diretores do Vitória para agendar uma nova reunião. Reunião essa que iremos entregar esse novo documento, né? Que aí é o segundo marco do movimento Vitória SAF. O primeiro marco foi aquele documento chamado Um Diálogo para o Futuro, que fizemos ali as solicitações, não fomos atendidos, na maioria delas. Solicitações estas que André Sica falou que são necessárias, tá? E agora a gente estabeleceu um calendário, né? Então, assim, para o Vitória ter uma SAF com um grande investidor, o que é que precisa ser feito? Quanto tempo demora? Né? Então, esse documento foi feito por Davi Fux, né? Que é um jovem advogado, né, de Salvador, torcedor do Vitória, que trabalhou muitos anos em empresas de M&A, né, fusões e aquisições, empresas, inclusive, que tem clubes de Série A no portfólio, né, junto comigo, e um colega, Nadson, também, que fez a edição do documento, agradecer a ele. Mas esse documento, basicamente, ele vai de setembro de 2025 a outubro de 2026, e ele passa por 5 ações que são imprescindíveis para o Vitória conseguir prospectar um grande investidor. Tá? A primeira ação é a contratação de uma assessoria de investimento, mais a criação do time SAF, que a gente já falou. Eu não vou me estender muito em cada ação, mas nesse documento a gente diz exatamente qual o papel deles, o que eles vão fazer, tá? Mas, enfim, a gente precisa desse time SAF dentro do clube para a gente protagonizar o nosso próprio futuro. E não deixar só, está com o André Sica, está com fulano, não. Está com o Vitória. O que tem sido feito? Essa semana conversou com quem? Então, esse é o primeiro passo, assim, essencial, tá? E aí vem uma segunda ação, e essa primeira ação teria que ser tomada hoje, em setembro, para que em outubro, agora em novembro, a gente tenha uma preparação do Vitória para ir ao mercado. Né? São os documentos que esse assessor de investimento vai pedir, com valuation, plano de negócios, memorando de informações, inclusive a lista de alvos. Quais são nossos alvos, os MCOs? Pô, de repente ali o QSI, beleza, é um alvo, é um alvo. O NWSE, né, que é o dono do Aston Villa, é um alvo, é um alvo. Então o dono do Liverpool, o grupo do Liverpool, é um alvo, é um alvo. Então, assim, primeiro a gente tem que ter uma lista de alvos, tá? Então essa seria a segunda ação para outubro e novembro. A ação 3, né, que seria dezembro e janeiro de 26, são o roadshow. O que é roadshow? O clube, junto com os assessores, apresentar o Vitória para o mercado. Tá? Então, é frequentar as grandes feiras de futebol, viajar, conhecer, mostrar o Vitória. Então, isso tem que ser feito também, o roadshow. A ação 4 é a due diligence, que é fazer mais ou menos uma auditoria ali do Vitória, que esse possível investidor vai querer fazer uma auditoria, e aí tudo tem que estar muito claro, né? Inclusive, isso foi o que deu mais trabalho no processo do Bahia, tá? Mas Wellington se preparou muito bem, então o Grupo City ligava. Você tem tal coisa? Ele tem. Em 5 minutos mandava. Então, isso ajudou muito a questão do Bahia, por isso a importância do time SAF. Tá? Então, essas ações aí a gente prevê mais ou menos para março a junho de 2026 e de julho a outubro, que a gente coloca aqui a negociação dos contratos definitivos. Né? Que aí é investimento mínimo em futebol, a questão das cláusulas, dos gatilhos de proteção, como performance, enfim, outros gatilhos de investimento mínimo, a gente pode estabelecer junto com o investidor, reversibilidade das ações, né, em caso de um desempenho insatisfatório, enfim. Esse documento, ele compila tudo, tá? A gente vai entregar ao clube e está aqui o que precisa ser feito.
É claro que, por exemplo, na situação de Marconi, a gente tem uma interlocução privilegiada. Então, a gente precisa da ação 1 e 2, pelo menos. Contratação de uma assessor de investimento, criação de um time safo, e ação 2, preparação do Esporte Clube Vitória para ir ao mercado, né, com plano de negócio, etc. A 3, roadshow e as outras, fica para depois, porque Marconi, de fato, tem interlocução privilegiada. Então, a gente já vai chegar lá sentando na mesa. Né? Se vai dar certo ou não, são outros 500, mas na mesa Marconi coloca, isso eu tenho certeza. Né? Isso não é conversa, isso Marconi coloca na mesa. Agora, se vai acontecer, é mais um trabalho do Vitória que um trabalho de Marconi. Tá? Então, esse documento a gente vai entregar ao clube e vai mandar para você, Reinaldo, para os outros canais de Vitória, enfim, vão apresentar na mídia, para que isso seja realmente feito, né? Porque isso é o básico para a gente conseguir prospectar uma safra de grande porte. Perfeito, perfeito. E esse documento, ele foi entregue ao Vitória. Esse documento foi entregue ao Esporte Clube Vitória. Vou trazer aqui para vocês, foi encaminhado. Eu vou trazer aqui para vocês esse documento. Vamos lá. Vamos por etapa. Vamos por etapa. Trouxe o trecho em que o Daniel explicava o que era esse documento. O perfil, o Movimento Vitória SAF, em nota oficial, ontem à noite, postou no Twitter de que encaminhou o documento à diretoria do Esporte Clube Vitória. O documento está em posse deles. Ou seja, agora não dá prosseguimento se não quiser. Se não quiser. Eu não vou ler aqui porque o Daniel ele já detalhou algumas etapas, né, ou todas as etapas aqui do documento. Especificou quais etapas eram importantes, mas é um documento que traça realmente as etapas que a direção do Vitória tem que seguir. O documento ele foi elaborado pelo Movimento Vitória SAF com apoio e revisão de profissionais e renomadas empresas de fusões e aquisições no Brasil. E tá aí. Tem o primeiro, segundo, terceira ação, quarta ação, quinta ação, que a quinta ação já é simplesmente aquele estimulando entre, se for dado realmente o passo agora em outubro, a expectativa é que em julho, seguindo tudo no conforme ou não, ele bota ali entre julho e outubro para realmente chegar à assinatura, pô. E outro passo que eu tinha dito que o Vitória teria dado foi que a própria Arena Rubro-Negra trouxe, o site Arena Rubro-Negra trouxe aqui, ó, Vitória avança em mudanças no Estatuto para a criação da SAF, beleza? A Comissão Permanente de Adequação do Estatuto do Esporte Clube Vitória se reuniu dia 1 de setembro de forma online com representantes do escritório CSMV, advogados, para dar sequência à modelagem da Sociedade Anônima de Futebol, SAF. Foi a segunda reunião oficial conduzida pelo presidente do Conselho Deliberativo, Nilton Almeida. Trouxe a matéria aqui, o Arena Rubro-Negra. Então, assim, é algo que tá fluindo, beleza? O documento chegou ao poder, né, a posse da direção do Vitória. Se vai dar prosseguimento é outros 500. Uma coisa é certa, torcedor, não se apegue à figura A, à figura B, se apegue ao Vitória. Se figura A ou figura B não quer que o Vitória tenha um investimento de alto nível e continue nessa mesmice de sempre, eu falo isso trazendo para o meu clube também, para o esporte, para outros clubes do Nordeste. Estamos vendo a atualização dos novos tempos do futebol, pô. É o Fluminense que tem menos torcida que o Sport, menos torcida que a Vitória. Todos nós sabemos disso. Não tem tanta essa... Se o Fluminense fosse um clube do Nordeste, o Fluminense seria um ABC da vida, um CRB da vida. Mas como tá no eixo, há um pouco de importância. Mas veja bem, um clube que até então era nem fede nem cheira, ganhou um título de Libertadores, aí voltou para as primeiras páginas e tudo mais. Chegou um investidor lá, um projeto de SAF deles é um investimento, um aporte inicial de 500 milhões de reais, mas segurar a quitação da dívida de 800 milhões, fora movimentar 6 bilhões de reais, claro, isso considerando o caixa do clube. E para ter esse caixa, para poder movimentar em 10 anos, o clube vai precisar investir, o clube vai precisar realmente acertar, e o clube vai ter time competitivo, pô. Porque nada faz assegurar o Fluminense de que ele vai ter anos de faturamento de 500, 600 milhões de reais só por número de sócios torcedores. Não vai, pô. Vai precisar competir em Libertadores, vai precisar competir, chegar em finais de campeonatos. Para isso vai precisar investir. E tá a SAF chegando para isso, pô. Tá ligado? Então, enquanto continuar nessa mesmice de olhar sempre para
Tá bom, estamos satisfeitos, isso e aquilo, não vamos largar isso. Velho, o torcedor não vai ter paz, pô. O torcedor não vai ter paz. Ninguém vai dormir direito.